Pela primeira vez durante a quarentena, de volta num livro qualquer, episódio X+2. O último foi o X+1. Eu acho que foi. No comecinho da quarentena, não, antes da quarentena, né? Não tava nem pensando em lockdown, nem nada e tal. Para quem gosta de uma boa leitura, mas também, além da leitura, outras coisas, audiolivros, porque nem sempre a pessoa tem tempo de parar para ler. Às vezes a pessoa está fazendo uma tarefa, alguma coisa em casa, está arrumando a casa, está lavando os pratos, está limpando a casa, enfim, faz parte do grupo de pessoas que está trabalhando em atividades essenciais, então tem que sair e tal. Eu também darei sugestões aqui de audiobook. Inclusive tem um aplicativo chamado YouBook. Excelente aplicativo. Você bota o livro, coloca no livro, vou dar dois audiobooks aqui, duas dicas aqui. E como bônus, no final, ainda vai ter uma série. E eu vou falar especialmente no final dessa série, vou deixar para o final, porque não é para todo mundo. A pessoa tem que estar com a cuca legal e tem que ser maior de 18. Porque é uma série muito complexa e que envolve, não é por causa de conteúdo sexual, nem tem conteúdo sexual praticamente, mas porque essa série envolve conteúdo, uma mistura de conteúdo espiritual com psicológico, com filosófico, e envolve vida, morte. Portanto, a pessoa tem que estar com a cabeça no lugar para assistir, mas é do caralho. Mas antes, os comerciais, porque estamos na promoção. Rapidinho, comercialzinho de 30 segundos. E a vinheta. Roda a cunha. E acompanhado de um excelente, apesar de baratinho e pequeno, Cabernet Sauvignon francês. Um vinho que você encontra em qualquer supermercado por um preço baixo. E essa não é Cabernet só, não, é Cabernet Syrah. Ou seja, é um vinho bivarietal. O vinho só passa a ser assemblagem a partir de 3 varietais, no caso, 3 tipos de uva. Esse só tem 2, tem a Cabernet e a Syrah. Muito boa essa combinação, um vinho barato, em torno de... Como ele é pequeno, ele é a versão pequena, R$10, coisa assim. Bem, excelente buquê. E o vídeo de hoje será um vídeo daqueles calmos, tranquilos, que exige atenção, primeiro. Eu vou tratar de temas complexos, como é num livro qualquer, porque eu vou falar dos livros, e eu tenho aqui livros excelentes. Todos eles eu procurei unir de uma maneira que atingisse ao público que gosta de filosofia, física quântica, as implicações filosóficas da mecânica quântica, ou seja, da física quântica, porque quase ninguém trata. Geralmente filosofia, quando você vai estudar filosofia, ficam lá na filosofia, só na filosofia clássica. E às vezes aí medieval, depois entra na filosofia moderna, entra em Sartre, entra em não sei o quê, e ninguém fala em física, né? Ou quando fala de uma física newtoniana, então... E aí é difícil achar às vezes um bom livro que consiga
incorporar as implicações da mecânica quântica na filosofia. Espiritualidade não religiosa, ou seja, não religiosa. Se você é religioso, você vai odiar porque não tem nada com religião. Espiritualidade no sentido filosófico da palavra. Mais filosófico possível, mais profundo possível. E para quem gosta também de uma boa literatura, porque aqui temos duas obras do grande escritor inglês Aldous Huxley. Excelente escritor. Uma das obras, já vou apresentar aqui, é um clássico, todo mundo que conhece o autor, ou a maioria das pessoas já ouviu falar nesse título, que é Admirável Mundo Novo. Também teremos do mesmo autor e da mesma editora, a mesma publicação, né? A Ilha, que trata de temas relacionados à espiritualidade, budismo, está aqui agora e presente na literatura e com a linguagem de Huxley, que é singular. E um livro um pouco mais assim, mais light, uma coisa mais best-seller e tal, que eu decidi propositalmente colocar aqui porque eu acho que é um livro interessante, né? Um salto quântico no cérebro global, de é italiano, não sei, Erwin Laszlo, eu não sei como pronuncia italiano. Então, inclusive acho interessante porque tem outro livro de física que eu já apresentei aqui, chamado, fala sobre o tempo, né? Me esqueci o título do livro, mas fala sobre o tempo, de Carlo Rovelli, que também é um físico italiano. Coincidentemente ou não, esse livro aqui ele tem muita besteira, vou dizendo, muita bobagem, tem coisa assim, tá? Ele tenta induzir o leitor no final, no começo não, no começo você vai, legal. Inclusive atrás tem até uma homenagem de Dr. Deepak Chopra, né? Que é indiano, né? E autor de Criando Sucesso e Dinheiro. Não vou muito com a cara desse estilo de literatura, não. Usa a física quântica meio que a favor de tentar convencer as pessoas de uma visão mais espírita pura, não espiritualista, contatos sabe? E na verdade tudo isso na minha visão é fenomenologia. É fenomenologia, são fenômenos. Nós não sabemos o que é. E no final do livro, no finalzinho do livro, desse livro, ele começa meio que a especular e afirmar que seja, ou quase afirmar que seja tal coisa. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem. Por isso já vou precavendo. Mas a leitura é interessante, porque mostra aspectos da física quântica que livros mais densos, em livros mais densos, como esse que eu falei, de Carlo Rovelli e outros, é mais difícil de entender. E esse livro aborda aspectos da física quântica, como por exemplo o nome salto quântico, de uma maneira mais fácil de compreender. Então, acho interessante. Começando então primeiro pelo Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo não tem muito o que comentar. Apenas, tudo que eu disser aqui vai ser spoiler. Porque quem não leu, como é um romance, é em forma de romance, né? Qualquer coisa que eu diga aqui vai ser spoiler. Então eu vou aqui só fazer um resumo geral de que esse livro foi escrito nada mais, nada menos que no ano de 1932. E ele descreve um mundo
meio futurista, sabe? Na época. Só que o mais interessante do livro é que esse mundo futurista que ele descreve fala em elementos que hoje existem. Alguns não é assim como ele previa, mas outros sim. Outros são como ele previa. E tem muita linguagem simbólica nesse livro. Como, por exemplo, uma coisa que aí não é spoiler, mas é uma coisa frequente nesse livro. As pessoas nesse livro... Não entendi. É o quê, Google? Puta que pariu, o Google do celular da minha esposa tá... Não tem hora que o Google fica fazendo aquela chamada, né? Mesmo sem você apertar, filha da puta. Esse livro aqui... Onde é que eu tava? Esse livro aqui, nele, as pessoas não nascem, né? É interessante porque os valores desse livro, os valores nessa época retratada pelo livro, que é assim, eu acho super interessante porque ele não trata o ano, por exemplo, quando o livro foi escrito, 1932. Então ele trataria, vamos supor, como nos filmes a gente vê, 2030. Ou como George Orwell escreveu, 1984. Ele escreveu o livro nos anos 40, se eu não me engano, 48, ou 45, 46, não lembro. Nos anos 49, não lembro. Nos anos 40. E ele escreveu sobre 1984. Nesse caso é diferente. É o ano 600 e tanto após Ford. Então você tem que contar a partir de Ford, do nascimento da Ford até, para você saber em que ano estaríamos. Se eu não me engano, seria 2300 e tanto, 2000, sei. É só botar 1932 mais 600 e tanto, que é a época. Então, as pessoas não nascem, elas são decantadas. O nascimento, o sexo é visto como prazer, mas não como meio de reprodução. É um spoilerzinho, né? Mas necessário, você vai entender, você vai ter que chegar nisso. Isso é no começo do livro, né? No começo do livro você já entende que as pessoas não nascem. E é um mundo completamente diferente, onde existe um remédio chamado soma. E a ideia dessa soma, não sei por que deram esse nome, mas para mim tem a ver com somatização, tem a ver com o início dessa indústria de remédios que solucionam problemas psicológicos e neurológicos e, de alguma maneira, uma crítica a isso. Não falarei mais, porque esse livro é um clássico. Você vai ler, é gostoso de ler, ele tem páginas mais densas, mas tem páginas que você come rápido, porque assim, é só pergunta, resposta, tal. Daqui a pouco você já pula para outra. Então tem páginas completamente recheadas de letra e outras páginas bem rápidas. Fácil. Uma leitura fácil e muito, muito atraente. E deixa você com a mente, assim, sabe? Abre a mente. E A Ilha, outro livro dele, que também é um clássico, mas não tão conhecido. Não tão conhecido, né? Foi escrito nos anos 60, deixa eu ver aqui. 63, né? E esse eu faço questão de ler a sinopse que está na orelha do livro, né? Só a parte da orelha aqui, para se ter uma noção do que se trata. Ao sofrer o naufrágio, o jornalista e dublê de negociante Will Farnaby vai parar acidentalmente na costa da ilha Pala. Lá ele encontra uma civilização em que utopias políticas dão lugar... Olha, utopias políticas. Veja só, no mundo a gente vive uma realidade de utopias políticas. É interessante frisar isso. Tudo tem um fundo, um pano de fundo ideológico, seja de direita ou de esquerda. Na política, que vem de polis, né? Administração da polis. Do grego, cidade, polis, grupo de pessoas, administração da polis. Voltando, dão lugar à prática de que a humanidade
a prática do que a humanidade tem de mais valioso. À medida que se familiariza com o estilo de vida da ilha, esse jornalista que se perde lá, né, Will descobre que os alicerces daquele povo foram lançados 2 gerações atrás pelo velho Rajá, grande autoridade espiritual, e pelo médico cientista escocês Andrew MacPhail, para conciliar o melhor das culturas oriental e ocidental. Budismo e ciência encontram ali um equilíbrio sábio. Neste último romance, publicado no início dos anos 60, Huxley volta a falar de uma sociedade idealizada, como fizeram em Admirável Mundo Novo, escrito 3 décadas antes, mas agora sob uma óptica mais benevolente. Em vez de situar seus personagens num futuro sombrio, dominado pelo consumo e pelos sofisticados mecanismos de controle social, o autor elegeu uma ilha fictícia como palco de uma civilização que o personagem que persegue como palco de uma civilização que persegue serenamente a felicidade. Lá, a utopia da existência plena é possível. E esse é o grande tema da discussão proposta aqui por Huxley. Esse livro, lido com atenção, esse livro fala muito. Os pássaros, eles aprenderam a repetir atenção, 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 atenção. Ele conduz o leitor à reflexão de que se ele realmente tem atenção plena. Hoje nós sabemos que existe uma técnica de meditação, eu já falei várias vezes dela, chamada mindfulness, que é atenção plena. Atenção plena é atenção a tudo, é atenção ao presente, ao instante, ao momento. E esse livro é um romance que trata da realidade dessa... Claro, numa ilha fictícia, mas pode fazer parte da realidade de qualquer um. O de Ervin Laszlo, esse livro que eu citei aqui, que eu falei que tem algumas besteiras pseudocientíficas no final, coisa de fenomenologia que as pessoas atribuem a espíritos, a coisas sobrenaturais, o que é especulação, pura especulação, porque assim, acreditar que espírito é só um ente do mesmo tamanho do corpo e que preenche o corpo é algo que ocupa lugar no espaço-tempo. A pessoa não conhece nenhum conceito aristotélico de ser e de existir. E mais aprofundado ainda em Heidegger, ser e existir. Se espírito ele não pode existir. Se ele existe como parte, como pedaço, ele passa a ser um ente. Um ente, nem que seja fluido, mas um ente. Não existe esse fluido. Então, assim, existe fenomenologia. Nossa psique é capaz de coisas que a gente não consegue imaginar e tudo mais. E espírito trata desse desconhecido, que a gente não sabe numerar sequer, se é 1, 2, 3, 1, porque é uma coisa unificada. Ou seja, as pessoas tendem a acreditar que eu, Carlos, tenho o espírito do Carlos, João tem o espírito do João, Maria tem o espírito da Maria. Não é assim. Eu acho bobo isso, infantil. Até a Escritura, por exemplo, quando Jesus é perguntado sobre aonde se deve adorar e tal, né? Perguntado à mulher do poço, aquela passagem da mulher do poço, ele diz: Deus é espírito, Deus é espírito. Ele não fala que Deus é um espírito, ele não fala que Deus é todos os espíritos ou 2 espíritos, não. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, alinhado com essa coisa única que não pode nem ser chamada de um, e sim o.
Enfim, é o máximo que eu consigo explorar. É o máximo que eu consigo especular. Toda especulação aqui é fenomenológica. Foram testes feitos antigamente, inclusive que até eu posso... Enfim, mas o resto do livro, é como eu falei, a parte que trata de física quântica nesse livro é muito interessante, por isso que eu recomendei. Então vamos agora aos audiobooks. E aqui os audiobooks são interessantes. Por quê? Porque se você assina aqui o YouBook, tá aqui a logo, eu vou botar em algum lugar aqui a logo do YouBook, tomara que eles não reclamem, mas enfim, eu estou fazendo propaganda gratuita. Baixe esse aplicativo. Eu vou colocar o aplicativo sempre, porque se você ficar botando muito link no texto, isso atrapalha algumas coisas assim, no Facebook. Mas enfim, tá aqui a logo. Você baixa esse aplicativo e você pode assinar para ler vários livros. Sendo que se você não quiser assinar, eu já tenho aqui 2 que você pode de graça ler. Pelo menos quando eu baixei, eu li, eu escutei. Aliás, ler não, né? Você bota o fone de ouvido e escuta o livro todinho. Que são 2 clássicos. 2 clássicos. Foi de graça. Pra mim, eu não paguei nada. Eu assinei depois, porque eu gostei. Aí eu assinei depois. Mas antes de assinar, eu já tinha disponível. Eu não sei se mudou. E esses 2 clássicos são O Príncipe e O Pequeno Príncipe. Confronte os 2. É muito interessante. O Príncipe de Maquiavel, conhecidíssimo, qualquer bom líder político já leu, ou pelo menos reconhece alguns princípios do livro, segue alguns princípios do livro. Principalmente este que eu vou citar. O príncipe deve ser amado ou temido. Se ele não é nem amado, nem temido, ele não permanece no poder. Eu acho que... Quem você acha que leu? Eu acho que quase todos leram. Eu acho que, com certeza, Fernando Henrique. Lula deve ter... Ele é meio preguiçoso para ler livro, pelo que ele mesmo disse em outro tempo. Mas deve ter ouvido alguns princípios e seguido. Não creio que Dilma tenha lido. E atualmente eu não creio que leia. Mas enfim, acho que o atual nem conhece. Enfim, o Príncipe Maquiavel não conhece não. Se conhecesse, aproveitaria como está fazendo o presidente argentino e a popularidade dele, ó, disparou. Enfim, voltando à questão, esquecendo política, deixando de lado que é bobagem aqui. Leia O Príncipe. E aí depois você lê o outro lado da coisa. O Pequeno Príncipe. Todo mundo diz assim, O Pequeno Príncipe é um livro bobo, um livro infantil. Não, meu velho. É um livro altamente filosófico. E eu digo a você, muito mais filosófico do que O Príncipe. Porque O Príncipe é um livro político. É um livro para manter o príncipe no poder. Só isso. O Pequeno Príncipe te leva a reflexões profundas. Profundíssimas. Ah, mas já passou em desenho animado. Eu assim, não. Esquece o desenho animado. Esquece a época que você era criança. Você não entendia nada de filosofia. Leia O Pequeno Príncipe também. E tá lá. É só botar o fone e ficar fazendo, lavando prato, lavando louça, lavando o carro, andando, fazendo coisa com fone lá de ouvido, ouvindo O Príncipe. Ou não. O Pequeno Príncipe. Lê os 2. Lê os 2. E agora, rufem os tambores. Como não poderia deixar para trás, o bônus. Está aqui, o bônus está na Netflix. Foi lançado recentemente no Netflix, que é a série The Gospel Midnight. Traduzindo para português seria o Evangelho da Meia-Noite. E por que eu digo que você tem que estar com a cuca legal para assistir esse filme? Porque essa série é uma série curta, com 7 episódios. Na média, 25 minutos cada episódio. Em uma animação bem tosca, no estilo Peppa Pig, um pouquinho melhor. Um pouquinho com mais... um pouquinho
mais bem desenhado do que Peppa Pig. Mas por que é proibido para menores de 18? Porque não tanto por causa do conteúdo, é porque, primeiro, tem muito palavrão. Então não é bom para criança. Segundo, mexe com temas psicológicos e filosóficos de extrema profundidade, inclusive vida e morte. Imagina um adolescente de 16 anos que está passando por uma mudança. O termo adolescência vem de dor. É a dor da transformação. Você é meio criança, meio adulto, você não sabe o que é, você não sabe para que veio para o mundo. E hoje em dia, o adolescente ele tem uma dor maior ainda, porque ele é pressionado como adulto, sabe? Ele corre como adulto. Então, tanto que o índice de suicídio é altíssimo entre jovens, adolescentes entre 16, 14 e 17 anos. Então, assim, não é legal para menores de 18. Mas, se você é maior de 18 e tem a idade mental de um adolescente de 18, também não é, de menos de 18 também não é bom, porque aí cabe a questão mental. Bem, a série, ela se passa em um lugar espacial. Ela tem inspirações do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe é num planetinha onde esse Pequeno Príncipe viaja na cauda de um cometa e vai para planetas e tal, e vai conhecendo o universo. Esse livro, ele tem um lugar que é meio místico lá, como se fosse uma coisa meio psicodélica, meio Woodstock, sabe? Meio anos 60 e tal, com aquela psicodelia, que fica no espaço, é um lugar no espaço, não é em planeta nenhum, e ele tem um computador onde ele aperta botões para escolher que planeta viajar. E cada planeta que ele viaja é um tema que é tratado. Ou seja, ele viaja num planeta, trata sobre drogas, sobre o que é a vida, sobre o que é o viver no presente, aí aborda conceitos complexos da filosofia budista, como o Dharma, como o Sangha, sabe? Como o Samsara. Conceitos muito complexos da filosofia budista. Outros capítulos tratam sobre o que foi a morte de Cristo, a cruz e tudo mais. Esse é o segundo capítulo. Outro capítulo trata sobre abrir mão de coisas, se apegar a coisas. Enfim, já estou começando a dar muito spoiler, mas isso não é spoiler não, você vai ver que não é, porque é muito doido. Você tem que estar completamente atento. Recomendação: não veja, a não ser que você seja fluente em inglês, não bote legenda. Eu sou fluente em inglês, beleza, tira a legenda, ouve em inglês e assiste. Por quê? Porque as imagens são importantíssimas. Cada imagem, apesar de ser um desenho animado bem tosco, tem muita imagem simbólica. E você só vai entender a simbologia daquilo com o negócio. E mais que isso, é uma comédia. Você vai morrer de rir. Claro, se você não tiver com medo, com síndrome do pânico. Não veja essa série se você tiver em crise de pânico. Não veja. Porque você não vai rir, você vai chorar e vai se desesperar. Não. Mas se você estiver bem, com a cuca legal, você vai morrer de rir, porque tem muitas cenas hilárias. Cenas hilárias, mas ele apela muito mais para a filosofia do que para a comédia. Bem, essas são as dicas de hoje, num livro qualquer, que fazia tempo que eu não fazia, estava devendo a vocês. Agora vocês têm um bom material. Quem não tem os livros de papel, esses que eu indiquei, pode consegui-los no Amazon. Eu creio que tenha todos eles. Se não tiver, os que tiver você pega e os que não tiver você deixa para depois que passar a pandemia, ir lá numa livraria e comprar em papel. Os 2 audiobooks que eu citei aqui, O Príncipe e O Pequeno Príncipe, e se você quiser assinar, você vai ter uma tuia de um monte mesmo. Você pode conseguir em casa, basta baixar o aplicativo, né?
E a série também, se você baixar o aplicativo no Netflix e assinar, você tem a série completa. É isso aí. Por hoje é só. Um beijo a todos e todas. E até a próxima.